Elas são as protagonistas do Unifra Entrevista desta semana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que nesta edição vai falar sobre o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E para bater um papo comigo, eu recebo aqui no estúdio a professora Monize Serpa, do curso de Psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Professora, eu começo lhe perguntando o seguinte. Perto dessa data, muita gente fala da importância da mulher, né, da gente comemorar os direitos adquiridos pelas mulheres ao longo dos anos. Mas a gente sabe que ainda tem muita violência contra a mulher, casos de feminicídio, né, discriminação. Então, eu quero saber, é uma data para a gente comemorar ou para a gente mais refletir sobre esse tema? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque quando você me convidou para vir aqui, e eu fiquei pensando sobre esse tema, aconteceu um episódio comigo de estarem conversando, né, sobre o 8 de março e colegas, né, amigos assim em volta, me perguntaram o que eu achava do 8 de março, do mesmo jeito que você está perguntando, mas de algum modo assim reclamando, né? E essa queixa vinha de uma narrativa feminina, né, de uma mulher que dizia, eu sou bem tratada no 8 de março, fazendo referência ao seu companheiro, e nos outros dias eu não sou, né? Então eu acho que não deveria ter esse dia, assim ela dizia. E eu comecei a me dar conta, assim, que a representação que o 8 de março tem para muitas mulheres não é a mesma, né? Ou para a sociedade de uma forma geral. Então, como esse ano, assim, o nosso curso ele se empenhou bastante, está se empenhando, né, de pensar essa data, isso ficou tão, assim, enraizado, essa perspectiva do 8 de março, que até se contrapõe muito ao que ela está trazendo, porque ele não é um dia como se faz muitas vezes dessas capturas comerciais, é um dia da mulher receber flores apenas. Uhum. É um dia para marcar um processo histórico de luta, de conquistas, né? Mas também de um dia para deixar marcado ainda os processos de desigualdade e de violência que as mulheres brasileiras e no mundo inteiro passam. Então, ele é um dia para essas duas coisas. A gente celebra as conquistas, entendendo que essas conquistas não foram dadas, né? Foi um processo histórico de muita luta dos movimentos, de uma forma geral, das mulheres para isso, e celebrar essas conquistas, mas reconhecendo ainda os enormes desafios que ainda é ser mulher nos dias de hoje. Eu queria comentar com a senhora que antes de vir para cá eu estava dando uma olhada nas redes sociais e tem uma loja de roupa feminina que fez uma campanha agora que achei interessante, que ela dizia assim, tinha relatos de mulheres, né, falando, e daí a mulher dizia, eu não quero só uma bolsa, eu quero que mães e pais carreguem a mesma responsabilidade, eu não quero só uma saia, eu quero que ela não represente o tamanho da minha capacidade. Eu achei interessante que bem vem ao encontro disso que a senhora está falando, né? Não é só questão de ganhar presentes nessa data, mas toda a simbologia que ela traz, né? De luta. É um dia de marcar, e se você for buscar as pautas e agendas dos movimentos das mulheres, vai acontecer muita coisa no mundo todo, né? Então, eu não consigo entender essa data, mas não quer nunca dizer que é só nesse dia, porque quem está na luta sabe que ela é cotidiana. Ela se demarca, porque eu acho que do ponto de vista estratégico, a gente faz marcações de datas para enaltecer certos fatos, mas quem está nessa luta, nas articulações e consciente de que isso é uma conquista cotidiana, ela sabe que não é algo que se esgota num dia. E um dos temas que a gente fala muito, né, em relação à mulher é o da violência, não tem como negar, né? E daí eu estava até vendo, tem um dado que a cada 2 segundos, né, o tempo que a gente está aqui, enfim, conversando, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil, segundo o Instituto Maria da Penha. Isso quer dizer que é é enorme esse número, né? Não tem como a gente dimensionar, assim. E daí eu lhe pergunto, né, a senhora que é psicóloga, tem muita gente que condena, dizendo a mulher é vítima 1, 2, 3 vezes e continua ali com o companheiro, por que não denuncia, né? Mas não é tão fácil assim fazer essa denúncia, né, professora? Acho que para responder essa pergunta, assim, tem várias
vários elementos sociais, né, culturais e psicológicos são importantes de observar quando essa mulher apresenta uma certa dificuldade de reconhecer que ela está num processo de violência. Se você está falando de uma relação entre um companheiro, né, que existe essa expectativa ainda feminina, né, do amor romântico, que eu acho que é uma perspectiva de leitura interessante para entender algumas complexidades, né, dessas relações que se dá, né, afetivas, né, em que existe uma expectativa social muito grande em cima dessa identidade feminina ainda, de que ela encontre um grande amor e que vive uma história, né? E romper com essa expectativa social, porque se ela denuncia, ela está, de algum modo, colocando que isso não está procedendo, que isso não está existindo. Então, muitas vezes, para muitas mulheres, reconhecer isso pode, né? Não é tão determinista assim, pode dizer que ela errou, ela falhou na sua missão, né? De viver essa história. Então, é uma complexidade de afetos, porque esse homem que agride, não necessariamente ela entende ele como o agressor o tempo todo, muitas vezes nos casos que a gente acompanha. Se apega aos momentos bons. E necessariamente ele é agressor em todo momento, né? Então, a própria Maria da Penha, né, quando ela relata as situações, né, que ela passou, teve um entrevistador que perguntou para ela, assim, mesmo que ela já estava reconhecendo todo o processo de violência dela, ela teve um terceiro filho com o agressor, né, dela. E a resposta dela, que eu achei muito interessante, ela disse assim, porque nós mulheres, e aí ela sai dessa coisa muito singular, culpabilizadora, de como se ela fosse, assim, até de algum modo muito responsável pelo que ela passou, e também, que é muito comum nas violências, se responsabilizar o agressor e culpabilizar a mulher. Ela disse, nós mulheres, né, em situações de violência, muitas vezes queremos acreditar que as situações vão mudar, né, que a situação vai melhorar. E às vezes, nesse caso dela, né, esse terceiro filho veio como essa esperança, né, até que foram esgotadas, né, todas as possibilidades de uma maneira muito cruel, né, quando a vida dela esteve até em jogo, né, em risco. Então, esse é o desafio, muitas vezes, de quem trabalha com isso, é dar condições, muitas vezes, para que as situações extremas não sejam os limites para a decisão da mulher. E as estatísticas, né, mostram que, quando ela vai denunciar, ela já passou por todo um processo, né, de violência, que é física, que é psicológica também, né, e que muitas vezes não é reconhecida como uma violência. E às vezes tem as sutilezas, né? Porque quando você vai se aprofundando mais, às vezes tem umas sutilezas de violência que não necessariamente se dá no corpo físico, mas que se dá nos posicionamentos, né? Que existem em relação à mulher, né? Por exemplo, cortar a fala sempre dela, por exemplo. Colocar a mulher, às vezes, numa condição de que ela está louca, de que ela está descompensada. Que são coisas assim que às vezes é corriqueiro, dizer, não, ela é louca, né? É uma humilhação. Sim, e aí são coisas assim que vão se passando e não há essa percepção de que ali está se dando um processo de violência. Nem a sociedade às vezes consegue identificar, nem a própria mulher, que aí acaba tendo uma certa naturalização. E aí romper com isso para que ela possa entender e se organizar afetivamente para tomar decisões que envolvem tanta coisa na vida dela, que não é uma coisa assim simples, né? Talvez ela leve um tempo que quem está de fora não entende, né? Acha que ela teria que sair imediatamente, mas não. A questão da dependência financeira, os filhos, né? Tudo isso conta no momento da tomada de decisão, né? Às vezes existem casos que os marcadores não se dão pela dependência econômica. Muitas vezes é ainda essa expectativa romanceada. Porque eu já conheci casos que eu acompanhei de que não havia dependência econômica, não havia filhos, né? Mas havia essa expectativa romântica de
de que elas sim tinham amor, né? Que tinham um homem para chamar de seu, né? Como dizia a música. Então, isso era muito difícil romper para esses casos, que eu já acompanhei mais de alguns, né? De romper com essa expectativa. E a senhora falou que isso tudo, né, claro, é cultural, né? Isso a gente vem trazendo. E como mudar essa realidade? É na escola? Também, né? Eu acho que tem havido muitas mudanças, inclusive já que você citou a escola, quando a gente vai na escola e a gente que tem um projeto de extensão para trabalhar essas questões, né, de gênero, desigualdade de gênero e violência na escola, a gente se depara com umas coisas muito que nos colocam num lugar também de preocupação, mas ao mesmo tempo nos colocam num certo entusiasmo quando a gente vê que algumas relações dessa geração mais jovem, elas já vêm rompendo com essas expectativas, porque há uma certa apropriação, né, de mulheres, né, de meninas e meninos desses lugares femininos e masculinos não tão fixados, né? Ou seja, já se entende que a mulher ela pode estar em outros espaços que não aqueles apenas, né? Não que ela não possa estar nesses espaços hegemônicos, né? De casar, ter filhos e tudo mais, mas que elas também podem ocupar outros espaços. Isso mostra que, de alguma forma, essas concepções mais igualitárias de gênero, elas têm chegado em alguns grupos mais jovens. Então, isso nos anima a pensar que os espaços de educação como escola, aqui, né, na universidade, trazer essas discussões para se pensar essas relações, né, que de algum modo podem estar calcadas em relações desiguais de gênero, que podem gerar violência. Os próprios atos e os coletivos, né? Se você for ver, tem tantos coletivos que não estão necessariamente institucionalizados em espaços como esse, mas que propõem discussões, que trazem problematizações sobre isso, e são espaços também de diálogo, de escuta para pensar isso, que ao mesmo tempo que a gente ainda tem um cenário muito forte de violência, a gente tem também, por outro lado, tem resistência a isso. Tem uma esperança que essa realidade vai mudando. Tem uma resistência. Professora, agora a gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com o Unifra Entrevista. Não saia daí que a gente já volta. Olá, meu nome é a professora Kátia, do curso de Nutrição. Eu vim falar um pouco para vocês sobre o curso de nutrição da nossa instituição. O aluno aqui, ele vai ter a oportunidade de estudar várias áreas do curso, entre elas a área da nutrição clínica, tecnologia de alimentos, alimentação esportiva, serviços de alimentação, saúde coletiva. Vai ter a chance de conhecer todas essas áreas em diferentes disciplinas e diferentes formas de aprendizado, onde a gente tem tanto as aulas teóricas como as aulas práticas, que permitem ao aluno ter um conhecimento geral de todo o curso. E o aluno saindo do curso, após a sua formação, ele vai poder trabalhar em diversos setores. Muitas vezes a gente pensa que o nutricionista vai trabalhar apenas na nutrição clínica, mas ele pode trabalhar tanto na clínica, como em indústrias de alimentos, como em unidades de saúde, em prefeituras, em escolas. Então são diversas áreas, é um mercado bem amplo de trabalho, em restaurantes, onde o aluno pode estar aplicando todos os seus conhecimentos adquiridos durante o curso. Sou a Daniele, estou no 6º semestre do curso de nutrição. E estou super empolgada porque cada vez mais eu fico apaixonada pelo curso, né? Porque ele sempre, desde o primeiro semestre, abriu muitas possibilidades para os alunos. Então, para a gente poder ver as várias áreas que estão surgindo no campo da nutrição e acabar decidindo melhor o que se encaixa mais no nosso perfil, né? E mais para o 6º semestre, agora a gente está tendo um estágio onde tu tem a possibilidade de cada dia tu te deparar com situações diferentes, pessoas diferentes,
e que tu tem que aprender a lidar com elas, e isso é muito gratificante quando tu recebe o retorno dessas pessoas e o carinho que tu sente por elas. Isso só faz aumentar ainda mais o carinho que eu sinto pelo curso. Eu espero no futuro poder ter sucesso na área que eu pretendo seguir, que no caso eu pretendo fazer concurso para as Forças Armadas. Então ainda estou decidindo, eu pretendo seguir a área da docência e espero me encontrar nisso e cada vez mais que esse amor pela nutrição só cresça. Voltamos com o Unifra Entrevista. Nesta edição a gente fala sobre o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu recebo aqui no estúdio a professora Monize Serpa, do curso de Psicologia aqui da Unifra. Professora, a gente falava, né, da resistência, né, da mulher encontrar, ser respeitada como deve, né? Eu queria que a senhora falasse mais sobre essa questão da escola. Eu sei que a senhora também tem projetos com meninas nas escolas. Queria que falasse um pouquinho sobre esse assunto. A resistência, eu acho que eu nem consigo dar conta, assim, porque quando você vai, como eu estava falando antes, né, você vai conhecer os coletivos e os trabalhos que essas mulheres fazem e que são trabalhos que passam também por elas, porque muito do que move também são as próprias vivências, né? E se dar conta disso, porque muitas vezes você está passando um processo de violência e você nem se dá conta, né? São enormes, assim, você pode encontrar resistência na arte, né? Tem grupos de mulheres feministas que fazem uma banda e que as letras das músicas trazem, né? Aqui eu sei que tem Santa Maria, em Porto Alegre tem também, né? Fala, não mexe comigo que eu não ando só. Então já traz essa ideia de que a mulher ela tem uma causa coletiva única, né? E que não está sozinha e que uma ajuda a outra, né? Essa ideia de sororidade que circula muito, né, no movimento e tem nessa coisa das artes, das músicas, nos trabalhos de posicionamento mais político, de fazer resistência, por exemplo, quando uma lei específica vai ser tirada e vai prejudicar um certo serviço, dessas mulheres se posicionarem, dessas mulheres irem na frente, reivindicarem, né? Coisas desse tipo, assim, que de algum modo traz essa retroalimentação de forças para seguir, né? Então é uma pauta enorme, se você for pensar, as pautas das mulheres são enormes, porque é uma diversidade também de pautas, e elas estão por aí, ocupando o espaço, né? E aí, na escola, o que a gente tem querido fazer, né? Primeiro, começar a discussão de gênero, né? A gente vem aí de um movimento muito forte de retirada dessa discussão, né? Da escola, ou de censura a essa discussão. Então, a gente tem feito, assim, de maneira muito delicada, essa retomada de uma discussão que se quer tirar, né? A senhora acha que já se falou sobre e agora... Não, é porque por lei, por decisões, né, enfim, de determinado posicionamento de uma bancada partidária nesse país, se quer tirar essa discussão de ideologia de gênero. O que, para muitos de nós, é um retrocesso, porque a gente precisa falar desses processos. E quando a gente chega na escola para falar com os educadores, é o que mais salta. São os processos, assim, de violência e que a gente vê que se dá por desigualdade de gênero. Né? Se dá muitas vezes porque existe essa relação de dominação, muitas vezes, de um gênero sobre o outro e que está naturalizado, né? Como eu já falei, e não se abre espaço para discutir isso. Então, você chega na escola, às vezes, você ainda encontra práticas pedagógicas sexistas, né? De que se separa os gêneros e essa perspectiva que a gente trabalha é justamente de colocar para conviver, para dialogar. Né? Não é separar. Então, e às vezes também nem é culpa da escola, mas de não se saber tratar do assunto, né? Pode ser. Isso. E aí, por isso, tratar. Não se pode tirar uma pauta tão importante quanto essa. Né? E que grita nas posturas, quando, né? Por exemplo, é comum nas escolas agora, né? Os professores têm que se deparar, por exemplo, com outras formas de masculinidades não hegemônicas, com outras formas de feminilidades não hegemônicas, e aí o que vai fazer com isso?
né? Então, que espaços a escola pode criar para que se estabeleça diálogos construtivos, democráticos, acolhedores sobre isso? Então, às vezes o professor não está preparado para essa discussão e é o que a gente tem percebido, assim, que mexe inclusive conosco, né? Porque assim, a equipe de alunas que eu tenho aqui, a gente ficou muitas vezes tendo que dar conta também de questões nossas, porque quando a gente ousa mexer com isso, a gente também está mexendo com vários elementos da nossa história, da história das pessoas que a gente conhece. Então, trabalhar com gênero, sexualidade e esse viés da violência, ele exige, né, de nós, assim, um retomar constante. Então, eu entendo as dificuldades, às vezes, que um professor, uma professora tem, porque ela também não encontrou espaços, né, para poder conversar sobre isso. E a gente, aos poucos, está tentando encontrar esses espaços de maneira, assim, muito delicada, Muito porque, sutil. porque não é para ser impositivo, mas a partir do que está se trazendo, né, e aí a gente... Na última atividade que fizemos uma provocação assim muito interessante com um grupo da manhã, né, com os funks, por exemplo, as letras que os alunos e alunas escutam e o que elas dizem, né, que pedagogias, que modos de colocar a mulher e o homem se dão ali. E foi muito interessante porque as educadoras não tinham se dado conta do quanto esse tipo, e eu estou falando aqui não do ponto de vista bom ou ruim, mas de como elas produzem ideologias e lógicas e pedagogias de gênero e de sexualidade. E todo mundo canta, criança, adulto, e não presta atenção, não se dá conta às vezes daquilo que está cantando, Sim. né? E a gente trouxe várias músicas, por exemplo, que é uma forma que a gente trabalha nessa perspectiva, é com as pedagogias culturais, é trazer o que está aí. Uhum. E também trouxemos letras muito antigas, por exemplo, porque a gente não tem nenhum intuito de marginalizar nenhum movimento, tipo, é o funk que é. Então a gente trouxe vários movimentos de letras do tradicionalismo gaúcho, né? A gente trouxe da marchinhas clássica, de carnaval antigas, de MPB, e elas se depararam que isso é muito anterior, que é um processo muito longo de, às vezes, de produzir lógicas de gênero e que talvez elas nem gostem dessas lógicas e a gente tem que pensar até que ponto se incomoda ou não, mas que não é, porque tem muito essa discussão de hoje, essa geração de... Mas as músicas antigas trazem, inclusive músicas que são muito, que eram vistas como muito bonitas, interessantes. Hinos ainda. E que aí traz, assim, elementos para a gente pensar, né, sobre isso. E daí os próprios alunos discutiram essas questões? Como é a gente está com os professores, né? A ideia é levar no sentido de que eles e elas digam o que aquilo significa, né? Porque as músicas trazem um certo lugar, por exemplo, do corpo. E o que mais, vamos dizer assim, causa desconforto nas professoras é quando esse corpo feminino aparece muito potencializado pela erotização, pela coisa da sensualidade, e isso fica muito evidenciado em algumas letras. E isso, o que fazer com isso, né? Com esse elemento que está aí e que muitos se identificam, se apropriam, querem ter essa possibilidade de poder ter isso como uma coisa do corpo feminino, né? De se apropriar de algum modo disso. O desafio é entender esse processo sem querer dizer que ao estar nesse lugar ela está pedindo para ser violada. Porque é esse o discurso recorrente, que se ela está nesse lugar é porque ela está pedindo. Então, em nenhum momento se discute o outro lugar. Por que que esse outro, ao vê-la assim, ele tem que ir lá agredir, violar? Então, é como se fosse já dado, né, também isso. É como a discussão das roupas. Sim, que já é dado, por exemplo, que cabe ao gênero, vamos dizer, uma certa expectativa do feminino, ou estimular ou barrar. Então, não cabe ao masculino, por exemplo, fazer isso, porque se diz que é da ordem da natureza que ele vá, que ele chegue, que ele pegue,
né? Então, se ela está naquele lugar, então é também questionar esses posicionamentos. Será mesmo que é? É um direito dela ou não? É um direito dele fazer isso? Né? Como é que dá isso? E isso, nos processos relacionais, se dá a todo momento, sem também criar uma certa restrição e entendendo que existe. A gente conversa muito com as pessoas que existe o jogo erótico, né, de aproximação, e quando isso vira assédio, quando isso vira violência. Então, são coisas assim muito tênues que precisam de uma discussão assim com muita calma, com muita delicadeza para pegar a dimensão que isso dá, né? E tem que levar essa discussão para os jovens cada vez mais cedo, né? Sim, porque as informações, né, sobre esses elementos dessa ordem, né? Então, por exemplo, algumas músicas dessas, por exemplo, desse estilo, ele tem um estilo infantil, por exemplo, tem cantores e cantoras, né? Como tem em outros também, né? Mas quando tem um apelo muito demarcado dessa sexualidade, isso causa um desconforto, né? Causa um certo uma desacomodação, mas ao mesmo tempo, tá? Que é isso que tu perguntou da coisa da, ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade em que erotiza muito as mulheres jovens, né? Então não dá para perder essa discussão de que, bom, a beleza, a sensualidade, a eroticidade está num corpo jovem, num corpo magro. Então também coloca lugares sociais para isso. E a senhora acha que as crianças estão virando mulheres mais cedo, digamos assim, no sentido da... Né, a gente vê em propagandas, nas próprias músicas, crianças, menininhas já se vestindo de uma maneira mais ousada, cantando essas músicas? Olha, o que eu sinto assim é que há uma precocidade geral. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é uma coisa que eu estou atenta para ler, ver, escutar, porque alguns elementos, por exemplo, em meninos de 8 anos, como nascer pelos, com 8 anos, tem fenômenos assim com meninos, por exemplo, né? Que é colocado como uma certa precocidade, mas também entendido como uma demanda da contemporaneidade, né? Então, eu acho que o que eu olho para isso é assim, se essa sociedade ela está construindo isso, como é que ela vai, vamos de algum modo, dar conta? Por exemplo, de uma menina que de repente se entre num processo de erotização muito precoce e ela se aproprie de certos elementos dessa eroticidade no seu corpo de maneira precoce. Isso vai colocar ela numa situação de maior vulnerabilidade, de violência, por causa desse pensamento, né, de que aquele corpo é um corpo para ser, é um corpo público, entende? Eu fico muito preocupada com isso, porque ao mesmo tempo que se estimula certas coisas, né, nesse sentido, não se dá também um contraponto para se pensar, bom, ela pode e ela vai ter garantias de exercer isso sem ser... Porque eu costumo não fazer essa discussão assim, nesse viés mais moral, né, do pânico moral. Nossas crianças estão perdidas, o mundo está perdido, não nesse sentido, mas de pensar aquela criança que vai, vamos dizer, se inscrevendo nessa lógica erotizada, como é que a sociedade acolhe isso? Como lidar com isso da melhor maneira, né? E algumas situações, elas acabam passando por situações de violência, não por culpa delas, mas porque existe essa lógica de que esse corpo é público, por exemplo, né, que pode ser tocado, violado. E isso é o ponto assim, que eu acho que eu ressaltaria nessa discussão, né? Professora, ainda se tem muito que discutir sobre o assunto, né? Não esgota aqui, renderia muitos outros programas, mas o nosso tempo hoje terminou. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, a oportunidade de compartilhar um pouco das coisas que a gente está fazendo, que a gente está discutindo, né, das nossas preocupações, e dizer que essas discussões que eu faço não são só minhas aqui, tem outros colegas que fazem também, as alunas, né? Tem muitas alunas aqui com histórias muito interessantes de resistência a tudo isso, né?
e que é o que eu aprendo bastante com elas quando eu me encontro também nesse sentido. Então, para mim é um prazer muito grande poder compartilhar isso. A gente que agradece. O Unifra Entrevista fica por aqui, até o nosso próximo programa, e você nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Até mais!